Eu tô há muito tempo tentando assistir esse filme e finalmente consegui. A promessa é a de ser um slasher pela perspectiva do assassino e não da vítima, o que difere da maioria dos filmes desse subgênero. Mas e aí, será que deu boa? O vídeo de hoje é sobre In a Violent Nature, de 2024. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte eu faço uma análise crítica, não tem spoiler e quando eu for contar a história eu aviso pra tu pausar se quiser. O filme inicia, a câmera tá focada numa floresta e a gente escuta meio de longe a conversa de uns caras. Em seguida, um desses homens pega um colar que estava ali pendurado num cano. Percebemos os sons dessas pessoas se afastando e logo em seguida algo sai de debaixo da terra onde estava esse medalhão. Um homem brutal. Esse brucutu não parece ser dos mais amigáveis e definitivamente ele quer aquele colar de volta. In a Violent Nature é um terror canadense dirigido e escrito pelo Chris Nash e, como eu falei, é um terror slasher nesse subgênero em que na maior parte do filme nós temos a perspectiva do assassino na história. Então, geralmente, quando nós estaríamos com os personagens apreensivos sem saber o que tá à espreita na escuridão, aqui a gente sabe desde o início como é a figura do monstro, para onde ele tá indo, o que ele quer e o que ele vai fazer, mas não exatamente como. Ainda assim, para não jogar tudo no nosso colo de primeiro, o diretor demora em mostrar o bichão de frente. Nós seguimos bom tempo acompanhando ele de costas, o que já é bem aterrorizante. Eu não queria ver ele ao vivo nem de costas, nem de frente, nem de lado, enfim. E aí tem uma coisa interessante, o filme bebe muito de slashers clássicos, então sabe aquela coisa de que o assassino caminha, a vítima corre e mesmo assim é alcançada? Acontece aqui. Porém, como a gente está acompanhando ele, é tudo mais devagar. Inclusive, nós temos várias cenas estáticas focadas na floresta que duram bastante tempo, apenas ouvindo sons e conversas em segundo plano, sem trilha sonora. O diretor comentou que queria trazer isso quase como que um documentário sobre a natureza, porém com um assassino brutal no meio. E falando em brutalidade, sim, tem bastante. Foi divulgada aí uma cena absurda que eu particularmente gostei bastante. Então aviso que sim, os momentos de violência são bem fortes, são pesados. A violência gráfica tá ali em tela, ele foi feito pra chocar. Esse foi o marketing do filme, né? Terror sanguinário, pessoas passando mal quando assistiram no cinema. E a gente sabe a real que quando um filme não tem esse mote, é aí sim que ele choca a gente, mas enfim. Me chocou? Nem tanto, porque embora as cenas sejam bem feitas no geral, o contexto me tirou um pouco do clima. O que acontece? É bem legal toda essa história da gente estar acompanhando o monstrão. Eu acho que todo fã de slasher já pensou em algum momento, nossa, eu queria saber o que o assassino tá fazendo agora. Porém, o modo como foi feito se tornou um pouco monótono. Mas o pior mesmo é quando essa perspectiva muda e a gente acompanha um pouco os personagens, o que eles estão tramando, né? As vítimas, assim, e eles são muito chatos. Eles são o estereótipo dos estereótipos dos jovens em slasher, burros e sem carisma, e as atuações não ajudam. Assim como o roteiro com diálogos prontos e sem graça. Tu não tá nem aí pra eles. Então se o outro lá estraçalhar, fizer mingau de todo mundo, dane-se. Daí aquela apreensão que a gente sentiria não acontece. Primeiro porque a gente já sabe o que vai acontecer, afinal de contas a gente tá com o assassino, e segundo porque o pouco contato que a gente tem com as vítimas é deprimente. Não, e tem umas frases de efeito prontas que são ó, e sabe o que é complicado? Ele é um filme que tenta a todo custo impor um conceito diferentão, e aí sim que não combina com essas frases, com esses diálogos, com esses personagens. Além disso, eu achei os efeitos práticos um tanto quanto toscos, mas aí vamos botar a culpa no orçamento, que é baixo mesmo.
Morena, tu não gostou de nada? Gostei. A estética do protagonista é muito legal, assustadora, a ambientação é muito boa, aquela floresta imponente, a iluminação, a própria sonoplastia é muito interessante, os sons ambientes, as conversas, a falta de música. Eu gosto das cenas contemplativas também, não acho ele tão lento assim quanto as pessoas estão comentando e reclamando. E uma parte do final do filme me prendeu bastante a atenção. Porém, ela vai de encontro com a proposta do restante. E aí eu fiquei bastante irritada. Na parte com spoiler eu comento melhor. Meu saldo pra In a Violent Nature é puxa vida, que ideia boa desperdiçada. Mas ok, é o primeiro longa do diretor, eu vou estar atenta nos próximos. O longa tem mais ou menos 1h30 de duração, por enquanto não tá em nenhum streaming, mas até o final do ano é pra entrar na Shudder. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. O bicho sai de debaixo da terra e o nome dele é Johnny, tá? Depois a gente vai entender melhor quem é essa criatura. Ele vai andando pela floresta, né? E nós temos vários momentos dele caminhando bem lentamente. Lentamente não, caminho normal, tá? Pela floresta e a gente vendo tudo de costas. Aí ele entra numa casa que tinha um cara lá, um caçador, discutindo com o xerife, o guarda florestal, sei lá. E aí ele vê uma correntinha pendurada, um colar, que ele pensa que é aquele que pegaram dele, mas não é, não tem nada a ver. Porém ele tem uma memória, uma lembrança ali, e a gente entende que aquele colar que ele tá atrás, que tava com ele, era da sua mãe. Bom, a primeira morte é desse caçador, porque o cara vê o Johnny, sai correndo pelo meio da floresta, e aí ele, óbvio, cai numa das armadilhas que ele mesmo colocou para os bichos, e o Johnny estraçalha a cabeça dele. Por enquanto nós temos só a nuance, né, do que aconteceu, não ficou ali tão escrachado como será daqui pra frente. À noite nós conhecemos a galera, que era a galera que tava ali conversando e um deles pegou o colar. E aí a gente tem uma cena muito chata, porque estão esses amigos em volta de uma fogueira, eles estão na tal do acampamento que tem ali. É bem Sexta-feira 13, tá? Bem Jason. E aí a perspectiva sai um pouco do assassino e vai pra essa galera pra gente entender quem é quem e porque eles precisam explicar quem é o Johnny, né? Da onde vem essa lenda dessa criatura. E a câmera fica circulando em volta deles na fogueira enquanto eles conversam por muito tempo. A labirintite, assim, ó, atacou toda. Temos as características dos personagens bem estereotipada, né? A loira, a namorada do imbecil, o nada a ver que fica fazendo piada e que ninguém quer pegar porque é um feio. Mas tá, resumo da ópera, qual que é a história? Tinha um garotinho, há sei lá quantos anos atrás, 70, não me lembro, que ele tinha um retardo mental e aí os coleguinhas ali do acampamento disseram que na torre de incêndio, lá em cima, tinha uma sacola com brinquedos e fizeram o guri subir. O guri subiu, não tinha brinquedo nenhum, só tinha outro para assustar ele. Ele de fato se assustou, caiu e morreu. Depois o espírito dele fica surgindo de tempos em tempos com uma máscara de bombeiro velha e ele mata todo mundo e aí tem os massacres e tal. É uma historinha assim bem simples e é isso. Johnny fell from the tower. His neck snapped as soon as it hit the ground. Daí tá, a gente volta a acompanhar o Johnny, nosso querido protagonista, e ele começa a matar, né? Um por um. O primeiro ele mata com uma serrinha, talvez, passa assim pelo pescoço, o cara tá encostado numa árvore, passa e aí cai cabeça pra um lado, cai o corpo pro outro. Daí ele sai carregando esse corpo sem cabeça, e essa parte eu achei muito fake, porque parece um bonecão mesmo, e leva até um salão que tem ali, tipo um escritório do guarda florestal, com objetos históricos do acampamento, e lá ele pega agora os seus objetos que vão fazer parte dessa estética do assassino, né? Que é a máscara de bombeiro antiga, que é muito legal, e a sua arma principal, que são 2 ganchos presos por uma corrente. E de verdade, o visual desse assassino é muito bom. Na manhã seguinte temos as 2 meninas que ficam flertando ali, uma entra no lago e a outra vai pro topo da montanha fazer yoga. A primeira que ele vai pegar é essa do lago, e aí ele simplesmente entra no lago e a gente fica um tempão analisando de longe só o lago, porque ele entrou caminhando, né? E aí não tinha orçamento pra acompanhar ele embaixo d'água caminhando, porque eu acredito que foi assim, desse jeito que ele chegou na guria. Daí pega ela, puxa pra baixo e tal, e depois ela aparece boiando. Ele sai de dentro d'água, vai atrás da outra que foi fazer yoga, e aí sim nós temos a cena
que, meu Deus, foi de uma criatividade, é uma morte, assim, e aí é engraçado, tá? Porque eu assisti o vídeo do Trecheira Violenta falando sobre esse filme, porque eu não me aguentava mais, eu queria ver mais gente falando sobre, e eles falaram assim, ó, que é uma morte ao estilo Fatality do Mortal Kombat, e é exatamente isso. Tem uma outra coisa também, porque eles ficam chamando o Johnny de Jason Vargas, e eu morria de rir a cada momento que eles falavam isso. Mas enfim, como que é essa morte, esse Fatality do Mortal Kombat? Um dos ganchos, ele fura a barriga da guria, passa o braço junto. O outro, ele bota na cabeça, aí ele vira ela assim bem rapidinho, aí o outro ele bota na cabeça dela, e aí puxa o gancho, fazendo com que a cabeça, porque eles são ligados por uma corrente, fazendo com que a cabeça passe por dentro da barriga dela mesma, e aí dá um nó na menina. E essa cena é muito bem feita, é muito legal, eu adorei. É aquela legítima cena que tu assiste dando risada de tão absurda que é, sabe? Mas, assim, muitos pontos pela criatividade e pelo efeito prático. Depois ele segue e aí vê no chão uma chave de um carro que o outro idiota lá jogou no meio da floresta. E tem um chaveiro de um carrinho. E aí ele pega aquele chaveiro e ele volta meio a ser criança, porque lembrando, né, que ele era um garotinho quando foi morto, que ele tinha um retardo mental, e aí ele fica brincando com aquele chaveirinho ali e ele tira a máscara. E nós vemos o rosto dele, que é um rosto bem interessante, ele tem a boca repuxada, o olho branco. Enfim, só que logo em seguida os outros lá estão falando um negócio, ele bota a máscara e vai acabar com os dois guris. Um ele dá uma machadada na cabeça, e o outro ele taca uma pedra em cima da cabeça, a cabeça explode, também é bem feita a cena. Sobraram dois. A guria, que vai ser a nossa final girl, já dei o spoiler dentro do spoiler aqui, e o outro que é o amigo dela. Eles vão falar com o tal do guarda florestal, que tá ali pra quê? Pra nos contar o restante da história. Ele fala que o tal do colar que eles pegaram era o colar da mãe do Johnny, que era isso que fazia ele ficar em paz embaixo da terra. Daí a guria tá com o colar no pescoço, ela fala, vou tirar, e o cara diz, agora não adianta de mais nada, agora a gente tem que dar um jeito de levar ele pra torre do incêndio, porque é aquele solo que faz ele ficar parado lá, estático. O Johnny chega, o guarda dá um tiro nele, ele cai no chão, fica ali uns momentinhos parado, porém, óbvio, né, que quando eles vão chegar perto, o Johnny se levanta, os dois saem correndo e o Johnny quebra a coluna do guarda, e aí o guarda fica lá parado, né, só mexendo os olhinhos, não consegue falar, não consegue se mover. Daí ele arrasta o corpo do guarda e agora não parece um boneco, acho que agora até ficou bem feito, e leva pra dentro de uma oficina que tem lá, e tem um aparelho, uma máquina de rachar lenha. Daí é muito bom, porque a gente sabe que ele vai botar o cara ali, né, pra ser cortado no meio. Mas primeiro ele mostra com um pedaço de madeira, um tronco de madeira, o que vai acontecer. Daí depois ele bota o braço do cara, e depois ele bota o pescoço. Também é uma cena muito bem feita, e eu gosto, porque de novo não tem trilha sonora. É só o som do que tá acontecendo ali e agora nenhum diálogo. O Johnny vai atrás dos outros dois que sobraram e aí é muito bom porque a gente escuta eles tramarem o que eles vão fazer e o Johnny que tá escutando e a gente junto, né? E aí o cara diz pra guria, eu vou chamar a atenção dele pra tu poder fugir depois, eu vou atrás. Porém, quando o cara chega perto do Johnny, ele rapidamente dá um fim no moleque. E aí, ele começa a macetar a cara desse guri e fica batendo e dando soco e machadada sem parar. A guria, a nossa final girl, tá lá analisando tudo, apavorada de longe. Ela tira o colar que ainda estava no pescoço dela, eu já tinha jogado esse colar longe há muito tempo, e deixa ali e sai correndo. Agora a gente acompanha a guria e não mais o Johnny, uma coisa que no momento eu não me dei conta e depois eu pensei, tá, mas cadê o Johnny? Enfim, daí ela começa a correr pela floresta e corre e assim, eu achei uma cena interessante, tá? Porque é uma cena bem escura, como se de fato fosse, né? Só a iluminação ali do luar e tal. É um horror correr no meio de uma floresta, quem já fez trilha sabe do que eu tô falando. E ela tá desesperada, amanhece, ela tá com um galho enfiado no meio da perna, que a gente não viu isso acontecer, mas tá ok. E aí ela chega numa estrada e para uma mulher numa caminhonete e socorre ela.
Porém, nesse momento, a guria fica desconfiada da mulher e não conta o que aconteceu. E aí a gente tem uma cena que é relativamente angustiante, porém muito cansativa. Porque a gente vê que a guria tá desconfiada, não quer falar o que tá acontecendo, e a mulher começa a contar uma história do irmão dela, que era guarda florestal, eu acho, e foi atacado por um urso. E aí a gente pensa, será que era o urso ou será que era o nosso assassino querido, né? E, enfim, só que fica nessa história e nada se desenvolve dali, tu fica esperando o bicho aparecer e algo acontecer e ainda falta 10 minutos de filme e tá ali. A mulher olha pra perna da guria sangrando, ela diz, eu vou ter que parar o carro e fazer um torniquete na tua perna. Ela desce e a guria, não, pelo amor de Deus, vamos seguir. Que não sei o que lá, vamos embora, me leva pro hospital. E aí a gente pensa, tá, o Johnny vai aparecer. Meu amor, não aparece. A mulher desce, faz o torniquete, a câmera muda pro meio da floresta, aparece lá que o colar já não tá mais lá onde a guria deixou, ou seja, o Johnny pegou, e aí o filme acaba. E eu fiquei... Não era da perspectiva do assassino? Cadê o Johnny? Então, assim, eu achei legal esse final, eu fiquei angustiada, porque eu não conseguia entender se aquela mulher fazia parte de alguma coisa ou não, ou se ela só tava ajudando a guria mesmo, e de fato a gente nunca vai saber. Mas não era pra ser um filme da perspectiva do assassino. Como que o assassino some nos últimos, 20 minutos de filme e não aparece mais? Que daí no final das contas acabou como todo filme de slasher acaba, com a Final Girl lá, né, se salvando e tal, e como se ela tivesse sido a protagonista o filme inteiro. Então é isso, quero saber o que vocês acharam de In a Violent Nature. Eu não achei horrível, tá? Eu achei que ia ser bem pior, na verdade, minha expectativa tava lá embaixo. Eu tava louca pra assistir e eu dizia assim, ó, eu tô louca pra ver esse filme e ficar louca, ficar pé da vida. Mas até que não. Até que foi divertido, né? Tem umas coisas bem legais, como já comentei no início do vídeo. E eu quero saber muito a opinião de vocês. Deixem tudo aí nos comentários, como sempre, vamos conversar um pouquinho. Me sigam lá no Instagram, @morenodosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.